Olá, meu nome é Ana Cláudia Arruda, eu sou presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco e inicialmente eu gostaria de agradecer aos colegas, do Conselho Regional de Economia da Bahia e da Secretaria de Planejamento da Bahia a oportunidade de estar aqui discutindo, questões relativas à economia do Nordeste frente à crise do coronavírus. Um momento importante de discussão, do nosso futuro, enquanto nordestinos. Nós sabemos que é uma crise de dimensão humanitária, uma crise sanitária com características muito fortes econômicas, porque o isolamento social tende de certa forma, a provocar problemas de natureza econômica gravíssimos, mas sabemos também que o isolamento social sem saúde, não existe economia. Então, por isso que nós entramos e por isso essa grande discussão e polêmica, mas eu queria só reafirmar o que os epidemiologistas, e grande parte dos economistas colocam como a saúde, sendo talvez o insumo, a mais importante questão, antes de se pensar na economia. Então, todas as medidas sanitárias devem ser feitas. A gente sabe que para sair da crise é preciso a vacina. Sem a vacina, nós não conseguimos avançar. Nenhuma economia do mundo vai conseguir avançar, mesmo com todos esses processos, de abertura da economia. Então, a vacina passa a ser, na verdade, a variável-chave de controle, de toda a questão do desenvolvimento econômico, a gente poderia dizer até, porque ela está, na verdade, impactando, a não existência dela sobre as economias do mundo todo. Quando a gente analisa aqui, por exemplo, as taxas de crescimento, de grande parte dos países, as previsões são devastadoras. Então, a gente observa que os efeitos realmente são muito intensos, nas economias, não só do ponto de vista do choque de demanda, na quebra, da capacidade produtiva, na quebra, na verdade, do encadeamento lógico produtivo, que hoje é mais do que nunca global e interregional, bem como o choque de demanda provocado pelas medidas econômicas e pelas medidas sanitárias que estão levando e vão levar inevitavelmente à falência de inúmeras empresas, o fechamento de empresas, provocando, por sua vez, queda de demanda, queda de renda, E nós temos conjugado a tudo isso uma crise política no país, e aí o Brasil ele se diferencia, de todos os países do mundo, conjugada também com o que nos leva também que potencializa, portanto, essa crise política, juntamente com a crise sanitária e a crise econômica, potencializa ainda mais as incertezas com relação ao futuro. E aí, essa crise, na verdade, ela vai reafirmar, quando a gente pensa em regiões, sobretudo na região Nordeste, ela reafirma o problema da desigualdade social, sobretudo da desigualdade não só econômica, nas estruturas produtivas, como também na desigualdade social. E quando a gente analisa os dados, por exemplo, eu acho que um dado forte para a gente perceber o tamanho, dessa crise, e a potência dela dentro das regiões no Brasil, só para que a gente tenha uma ideia, a população brasileira, 25% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza, recebe menos de R$420 por mês. Desses 25%, que corresponde a próximo de 52 milhões de brasileiros. Desses 52 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, 47% estão na região Nordeste do Brasil. Então, o que corresponde a 24 milhões e 400 mil pobres dentro da região Nordeste do Brasil. Ora, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Isso, na verdade, a crise, portanto, assume, no Brasil, ela hoje, sobretudo nas regiões, ela assume uma outra dimensão, nós poderíamos dizer, onde, inevitavelmente,
o Estado terá um papel fundamental, não é, na possibilidade, né, e na criação de políticas compensatórias que se torna, nesse momento, urgente, não só no Brasil, né, nas regiões menos desenvolvidas, como no mundo todo, né? Então, essa crise ela muda também a lógica de atuação das economias nacionais em termos de política econômica, né? Nós vimos agora, por exemplo, o governo criou uma série de medidas econômicas importantes, mas não suficientes, não é, para o enfrentamento dessa pandemia, né? Que deve ser longa, aguda, intensa, né? E que vai provocar e já está provocando problemas muito graves nas estruturas produtivas de todas as economias, sobretudo as economias periféricas, como é o caso do Brasil e das economias, né, periféricas dentro do Brasil. Então, quando a gente pensa na integração das economias na região Nordeste, né, primeiro que o Sul e o Sudeste, eles vão ter, obviamente, né, a crise ela chega muito forte também na região Sudeste, né, que é a região onde nós temos uma malha e uma capacidade de estrutura produtiva muito mais organizada, muito mais eu diria mais intensa, né? Ela chega muito fortemente na região Sudeste e na região Nordeste, que tem uma estrutura produtiva muito mais voltada e conseguiu, de certa forma, que vinha sofrendo, na verdade, sofreu muito ao longo dos últimos, desde 2014 até 2019, não é, com os problemas relativos à crise que estava instalada anteriormente. O Nordeste vinha, de certa forma, muito lentamente, mas conseguindo, de certa forma, acompanhar o processo de recuperação da economia brasileira, não é? E se depara com essa crise agora do coronavírus em 2020, não é? Dentro de um processo ainda muito lento de recuperação. Então, a gravidade dessa crise na região, no Nordeste, ela assume, portanto, uma outra dimensão. E aí, quando a gente pensa, né, na integração, que é a outra pergunta que me foi colocada aqui, quais são as principais consequências do coronavírus para a integração das economias da região? Eu diria que na região Nordeste, os estados eles estão conseguindo se entender, né? A gente tem aí o consórcio Nordeste, que propõe, na verdade, uma articulação estratégica, né, dos governadores, não é, no sentido de buscar caminhos e alternativas também não só para a crise, não é, sanitária, trazendo estratégias de intervenção nas economias, por exemplo, mais conjunta, mais harmoniosas, não é, para não só durante a crise, mas também a retomada da crise. Existe também alguns projetos, né, de recuperação e de da pós-crise que estão sendo, inclusive, gestados aí dentro do consórcio Nordeste, que eu acho que é um exemplo, né, a gente poderia pensar de integração regional que quebra, inclusive, a lógica do isolamento, né, dos estados dentro da região Nordeste e tem uma proposta diferente de integração, não é, no que diz respeito ao diálogo, né, estratégico do desenvolvimento econômico. Obviamente que isso depende de uma estratégia nacional, né? Os governadores nordestinos, eles não estão, na verdade, eles não conseguem superar os problemas sozinhos, né? É preciso que haja uma convergência com as políticas federais, com as políticas de desenvolvimento nacional e que essas políticas sejam integradas, obviamente, com as regiões e com todas as regiões do país, e sobretudo com as regiões periféricas, né? Bom, com relação ao médio e longo prazo na região Nordeste pós-pandemia, não é? O que nós temos hoje é uma crise grave, a gente ainda não tem os dados para saber e avaliar, né, exatamente o tamanho e a proporção dessa crise, por exemplo, no impacto no emprego, mas sabemos que nos próximos 3 meses, por exemplo, né, de março para cá, né, de março para mais, já estavam projetados, não é, mais de 6 milhões de pessoas entrando na fila do desemprego. Então, a gente tem aí dados e estatísticas, né, e projeções de que a taxa de desemprego ela vai aumentar muito. Hoje está em torno de 12%. A região Nordeste apresenta ainda uma taxa maior. Alguns estados, por exemplo, o estado de Pernambuco, a taxa de desemprego chega a 18%. Né? Então, nós temos aí também uma crise no emprego formal,
não é? De certa forma, as medidas de emergências elas estão sendo importantes para dar suporte, não é? À informalidade, né? A quem estava sem emprego, aos desempregados. Esse auxílio emergencial ele chega numa hora boa, mas ele não é suficiente. O tempo também é muito curto, 3 meses. É preciso pensar, talvez até numa política de longo prazo. Eu acho que uma política emergencial, na verdade, essa política emergencial, essa renda emergencial, nós defendemos que ela se torne uma renda universal. Temos que arrumar mecanismos, inclusive financeiros, para dar suporte a essa renda universal, como, por exemplo, o que estaria no bojo de uma reforma tributária, não é? E que possa, brasileira, né? E aí existem várias propostas, né? Como a tributação de grandes rendas, dos grandes rendimentos, nas taxas de lucro, né? Porque a gente possa dar suporte, portanto, não é, ao financiamento desses grandes programas que vão ser de fundamental importância, não só no país, para sustentar renda, emprego e possibilitar, não é, uma sustentação da economia. Então, do ponto de vista dos dados, só para que a gente tenha uma ideia, as vendas no cartão de crédito, que é uma variável que está sendo muito utilizada, né, para se analisar a pandemia, no comportamento de consumo na região Nordeste, elas recuaram 31% só nas 2 primeiras semanas de abril em relação ao período anterior, ao período do mês anterior, não é? Excetuando os setores de supermercados e afins, houve uma contração acentuada nas vendas de vestuário e calçados, menos 90%, alojamento e alimentação, menos 77,8%, e cabeleireiros e serviços pessoais, menos 76%. Ou seja, isso aí são dados, não é, quentes, né, já sentindo, na verdade, um sentimento muito forte do que vem por aí. E aí, dentro desses setores, aí a gente vê alojamento e alimentação, que é um setor estratégico dentro da região Nordeste, né? É um setor que onde os restaurantes, a gente tem todo um litoral voltado para o turismo, né? A rota do turismo, que está sofrendo aí com esse impacto muito forte na crise, não só sobre as empresas, mas sobre o faturamento, no faturamento das empresas e sobre também o volume de pessoas empregadas que, com certeza, estão fora, né? E grande parte dessas pessoas vão sair, né? Grande parte dessas empresas de alimentação e alojamento vão fechar suas portas, né? Esperamos que não, né? Mas as projeções apontam para isso e, na verdade, vai haver muito desemprego nessa área e é um setor estratégico na sustentação de emprego na região Nordeste. Bom, quando a gente pensa no futuro, não é? Existem alguns projetos relevantes, né? E aí eu destacaria, né, o Plano Regional de Desenvolvimento Regional da SUDENE, o PNDR, né, da SUDENE. Ele traz alguns projetos estratégicos importantes que eu acho que no bojo dessa crise, quando a gente pensa na pós-crise, eles poderiam ser retomados, né? Por exemplo, a questão da fibra óptica, né? Ou seja, da intensificação do TIC, né? Da tecnologia da informação, não só no estado de Pernambuco, mas em grande parte das grandes metrópoles nordestinas, nós já temos esse setor bastante desenvolvido. Essa economia, de certa forma, está se apresentando como estratégica, né? Hoje, quem não está e quem não está logado, quem não está, na verdade, dentro, né, do processo digital, realmente não vai ter como entrar dentro de forma competitiva, né? Nós vimos que, por exemplo, a educação hoje, ela muda, né? Inclusive de forma de atuação, não é? Então, nós temos aí um desafio muito grande, que é levar esse processo não só para intensificar nas grandes capitais, não é? As redes de fibra ótica, etc., de forma que o interior, o semiárido nordestino, que representa 70% da área nordestina, tenham acesso a essas redes, né? A essas redes digitais e a esses provedores, de forma a ter um acesso rápido, não é, na internet, né? Então, isso é um ponto importante. O outro ponto importante é a retomada dos grandes projetos, né, de infraestrutura, como a Transnordestina, não é? São projetos de infraestrutura onde é necessário,
não é, se buscar aí os mecanismos, né, de parceria estratégica do ponto de vista do financiamento. E está surgindo aí uma discussão muito grande sobre a cadeia produtiva da saúde. Não é? Nós mostramos que ela se apresentou, né, nesse momento pandêmico, a gente poderia dizer, como extremamente relevante em qualquer país e, sobretudo, no Brasil. Né? Então, quando a gente pensa na cadeia da saúde, ela tem aí uma série de componentes, né, importantes, não só de equipamentos, como de hospitais, e ela pode gerar efeitos multiplicadores muito fortes, né? Porque ela veio para ficar, né, gente? Eu acho que do ponto de vista da pandemia, né, a pandemia nos mostrou que a saúde, na verdade, das pessoas e das populações, elas se constituem um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico e a geração de riqueza. Né? Mais do que nunca, isso está muito claro, está muito explícito, não é? Diante desse drama, não é? E desse grande sofrimento que todas as economias do mundo estão sofrendo. Então, o mundo inteiro, portanto, e a partir dessa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre a região Nordeste, eu queria destacar que o mundo inteiro agora vai se mover também por uma política e por perspectivas mais regionais, não é? Devido à interrupção das cadeias de valor, né, global, não é? Então vai ser preciso, e também não só também do ponto de vista das políticas protecionistas, né, que já estão sendo desenhadas em grande parte dos países, protegendo os seus setores estratégicos, né? Então vai ser nesse ponto, vai ser muito importante, não é, a economia nordestina, né, os nordestinos, nós, né, pensarmos nessas estratégias de saída da crise, e esses setores, alguns desses setores que eu destaquei aqui, a saúde, a tecnologia da informação, petróleo e gás é um outro setor importantíssimo, a própria indústria automobilística, não é? E a conclusão, não é, dos grandes projetos de infraestrutura viária, né, as ferrovias, etc., se constituem hoje ativos muito importantes para se pensar o futuro da economia nordestina. Muito obrigada por essa oportunidade.